É motivo, mais uma vez, de alegria estar aqui na casa do Senhor, a casa de Deus, onde a glória do Senhor se manifesta. Eu gosto sempre de dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, mas onde a glória do Senhor manifesta, é nesse lugar. Amém? E com certeza, eu creio que o Senhor tem um recado para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Você que está aqui, você que está em sua casa, que Deus te abençoe. Eu só te peço que você abra o seu coração nessa noite de uma maneira muito especial, para que você possa receber a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, dê liberdade para que Deus realmente fale no teu coração nessa noite. Amém? Abra a palavra de Deus no livro de Lucas, amém? Capítulo 7. Nós vamos estar lendo, meditando no versículo 11 até o versículo 13. Deus seja louvado, glória a Deus. Você que já abriu a Bíblia, eu vou te pedir que você mantenha marcado aí a página onde você abriu, e eu te convido primeiro para falar com o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero em primeiro lugar dizer que o lugar de honra nesse lugar pertence a Ti. Eu quero dizer que toda glória, toda exaltação pertence ao Senhor, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Muito obrigado a Deus por estar aqui nessa noite, incumbido de ministrar a palavra do Senhor aos corações, aos nossos corações, Pai. E venho pedir a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor cresça e que eu diminua, que o Senhor apareça, Pai, que a Tua palavra, que é poderosa, que é grande, é uma palavra que realmente ela muda o destino do ser humano, que ela possa falar com cada um de nós de maneira poderosa, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus, glorifica a Deus, em nome de Jesus. Você que encontrou, leiamos a palavra do Senhor, amém? E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Pode assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. O texto de Lucas, capítulo 7, do versículo 11 e até o versículo 17, descreve, nós lemos até o versículo 13, mas ele descreve para nós um grande feito de Jesus. Ele descreve um grande milagre que Jesus fez em favor daquela mulher. Um grande acontecimento, algo que ficou marcado para toda a vida. O texto completo, você vai ver isso. Depois você leia completo na tua casa, que você vai ver um grande prodígio que Jesus realizou na vida daquela viúva. Mas eu gostaria de dizer que no meu modo de entender, o versículo chave, o versículo que marca, o versículo que revela, que traz assim algo forte nesse texto, é o versículo 13.
quando esse versículo, para mim, é o segredo, é a chave do milagre realizado. É o versículo 13. E ele diz assim: e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Eu queria dizer para você nessa noite, meu irmão e minha irmã, Jesus, Ele nunca olha como nós olhamos. Jesus nunca olha, Ele nunca vê como você vê. O olhar de Jesus, realmente, Ele é diferente do nosso. Todas as vezes que Ele olha para qualquer circunstância, Ele olha com um olhar que é próprio dele. Jesus olha com um olhar exclusivo que só Ele tem. Mesmo que eu e você, nós somos pessoas de coração bom, nós somos pessoas de mente aberta para a palavra e para o amor de Cristo, para o amor que Deus nos mandou, que Deus nos revelou. Mesmo assim, o nosso olhar é um olhar diferente, não é como o Senhor olha. Só Ele tem um olhar como Ele tem. Lucas, que narra esse milagre, ele é detalhista nesse texto, ao escrever esse evangelho, e ele, de uma maneira assim muito especial, de uma maneira muito tranquila, ele descreve essa caminhada dessa viúva, e ele fala que uma grande multidão o acompanhava, essa mulher. Olha, eu quero dizer para você nessa noite, que esta mulher não era simplesmente uma mulher que morava nessa cidade de Naim, mas eu quero te dizer que essa mulher com certeza era uma mulher também conhecida, de grande importância, porque um enterro, uma caminhada, geralmente para ir para o cemitério, poucas pessoas gostam de ir, e o texto narra que uma grande multidão estava junto com esta mulher. Na realidade, uma caminhada fúnebre com um só destino, um único destino: cemitério. Quando nós falamos em cemitério, já dá assim uma impressão que ninguém gosta de falar. Geralmente as pessoas gostam de falar em coisas boas, né? Quando nós lemos esse texto, nós percebemos que o escritor, né, desse livro de Lucas, ele descreve esse acontecimento, ele apresenta Jesus a esse acontecimento, a esse fato, e ele diz: e vendo-a, ele olhou com um olhar de compaixão, e vendo-a, a mulher, ele olha com um olhar de compaixão. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Na realidade, a vida daquela mulher até aquele momento era uma vida de perda, mas agora apresenta aquela mulher o Senhor. A vida daquela mulher era uma vida de lamentações, mas agora apresenta o Senhor para ela. Era uma vida de derrotas, era uma vida de desespero, mas agora quem se apresenta para ela? O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que quando Ele chega, a situação muda, as coisas mudam. Jesus, Ele nunca chegou em um enterro, em um velório que ficasse da mesma maneira. Nós vemos algumas situações que Jesus chega, Ele transforma, Ele muda o quadro que está acontecendo. E é nessa situação, Jesus não foi diferente. O Senhor, a Bíblia diz que o Senhor, Ele é poderoso. O Senhor é aquele que reina. O Senhor é aquele que é glorificado, é aquele que faz. A Bíblia diz que Ele é o poderoso, que ninguém mais tem poder. O poder foi dado a Cristo Jesus. Independente, meu irmão e minha irmã, você que está aqui nessa noite,
E você que está na sua casa, independente da situação que você esteja vivendo, independente do momento, independente de qualquer circunstância, Ele nunca vai deixar de ser Senhor na sua vida. Reconheça Cristo como Senhor, reconheça Ele como seu Salvador, reconheça Ele como aquele que vai mudar a situação. Não existe nada que Jesus não entra e consiga mudar o destino, mudar a rota. Deus é fiel, Deus é problema. Eu não sei qual que é o seu problema que está aqui nessa noite. Eu não sei, você que está na sua casa, qual que é o seu problema que você está enfrentando. Eu não sei da dificuldade, se o seu problema é enfermidade, se o seu problema é desespero, está desesperado por alguma situação, se o seu problema é família, é familiar, se o seu problema é doença, se o seu problema é financeiro. Eu não sei qual que é o seu problema, mas eu só sei que por maior que seja o deserto que você está passando por ele, creia que Jesus, Ele muda qualquer tipo de situação. Não há nada que Jesus não possa intervir e mudar e transformar a vida do homem, a vida da mulher, a vida do ser humano. Deus chega, Deus muda. Ainda que o seu deserto esteja longo, você às vezes não acredita mais em uma solução. Eu quero dizer para você nessa noite, que Jesus, Ele vai mudar a situação da sua vida. Ele vai mudar a situação que você está atravessando. Glória a Deus. Aquela mulher, na realidade, ela não esperava por nada mais. Ela apenas seguia o cortejo fúnebre de seu filho. Pensa para mim, pensa comigo, uma pessoa levando o outro para o cemitério. Acabou, não tem mais vida. A pulsação acabou, não há respiração. O corpo está frio, gelado. Que esperança você tem? O que você acha que vai poder acontecer? Nada. Você vai apenas no seu coração pensando, é a última vez, no caso daquela mulher, é a última vez que estou vendo meu filho, não vou ver mais. Há momento em sua vida, meu irmão, há momento em nossa vida que não tem como dizer nada mais. Você já parou para pensar? Há momento que nós atravessamos, que nós achamos que chegou o fim. Há momentos que nós achamos que chegou o final, que não tem mais jeito. Às vezes você pensa, passou 1 ano, passou 2, passou 3, passou 10, passou 15, 20 anos, e as coisas não mudaram, estão do mesmo jeito. Eu te apresento hoje Jesus Cristo, que vai mudar essa situação. Põe uma coisa na sua mente, no seu coração, não há nada que Deus possa, torno a dizer nessa noite, não há nada que o Senhor não possa fazer em favor da tua vida, em favor da tua família, em favor da sua situação. Ele é redentor. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é poderoso e não há ninguém que possa combater contra Ele. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Não tem nada que o Senhor não possa fazer. Há situação na nossa vida que às vezes nós pensamos que não tem jeito, que agora só nos resta chorar, chorar e chorar. Não é verdade? Que é o caso daquela viúva. O que ela ia fazer mais? O texto narra que ela estava o quê? Chorando. Isso que o texto fala. Mas há momento na vida da gente que a gente acha que não tem jeito, que vamos chorar, 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 chorar. E às vezes nós pensamos que chegou no limite, não tem jeito mais. Eu quero dizer para você nessa noite, é no limite que Jesus age. É no limite que Ele intervém. É no limite que Ele coloca a sua mão. É no limite que Ele ressuscita o morto. É no limite que Ele expulsa a enfermidade.
É no limite que Ele vai operar na sua vida, no seu lar, na sua casa, no seu trabalho. É no limite que Ele vai operar na vida do seu vizinho. É no limite que Jesus opera. Não desanime. Às vezes você pensa, eu estou lidando com um tipo de enfermidade, com um tipo de situação no meu lar, na minha casa, já faz anos, já faz tempo. Jesus vai intervir, vai acabar com isso. Jesus vai colocar a mão dele e isso vai acabar, porque nada tem poder além de Cristo. Jesus, quando ressuscita, lá no capítulo 28 de Mateus, ele fala: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Não há nada que ele não possa desfazer, não há enfermidade que ele não tem condição de curar, não há doença que ele não pode expurgar. Não há demônio que possa resistir o nome de Jesus e a força do poder do teu nome. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós cremos. E eu sei que todos, quase todos que estão aqui nessa noite e que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, quase todos nós já tivemos um problema de perda na nossa família. Nós já tivemos um problema de situação semelhante a essa mulher. E é muito triste quando nós perdemos algum familiar, não é verdade? É muito triste quando nós perdemos, né? Pessoas que nós já passamos tantos momentos junto com elas. E é muito triste, é a situação que às vezes a pessoa realmente acha que acabou, que não tem jeito. É muito triste. Tudo que esperava dessa pessoa termina, todas as possibilidades de coisas boas junto com essa pessoa acaba. Geralmente você tem momentos bons, momentos de felicidade junto com um familiar seu, e quando ele morre acaba tudo. E assim, meu irmão e minha irmã, se sentia aquela viúva. Tudo havia terminado para ela, tudo havia acabado. Mas eu quero te dizer, o que ela não sabia, o que ela não esperava, vai acontecer. E ela vai receber um milagre. E eu te faço uma pergunta. Leia o texto depois, detalhado na tua casa. Ela pediu. Me fala aí. Ela pediu para Jesus. Ela implorou. Ela gritou, ela chorou, ela clamou pelo milagre. Não. A chave, a razão do milagre está aqui no versículo 13. E vendo-a o Senhor, Jesus está olhando para você. Jesus sabe a luta que você está enfrentando. Deus conhece a sua situação e sua vida. Às vezes o seu coração já não suporta mais de tanta dor e de tanta amargura. E você às vezes não tem força para pedir mais. O que aquela viúva ia pedir? Pedir o quê? Para quê? As chances de vida já tinham terminado, já tinha acabado. Mas Jesus, Ele olha para aquela mulher, e o texto fala: e vendo-a, o Senhor move de uma íntima compaixão. O que foi que o Senhor viu naquela mulher que ninguém na multidão viu? O que foi que o Senhor viu naquela mulher que nenhum familiar, nenhum parente que estava junto conseguiu ver? O que foi que o Senhor viu que moveu o Senhor de uma tão íntima compaixão? O que foi? O versículo 12 diz que aquela mulher era viúva e estava indo sepultar seu único filho. Preste atenção, igreja. A esposa, geralmente ela deposita no marido a sua confiança. Você que é casada, que está aqui nessa noite, você que é casada, que está no seu lar, geralmente você deposita no seu esposo a confiança, você deposita o companheirismo,
de estar do lado dele. A mulher, geralmente, ela sente firmeza ao lado do esposo, meu pastor. Ela sente firmeza, ela sente encorajada quando está do lado do seu marido, porque o marido é o companheiro, é aquele que dá suporte na vida da mulher. Mas acaba os seus projetos, acaba tudo. Aquele que dava a provisão do sustento da casa, do alimento, de tudo, a Bíblia diz que de repente ele morre. Mas antes que esse esposo morre, eles têm um filho. Antes dele morrer, eles têm um filho. E quando o casal, quando ele tem um filho, ele se sente realizado. Ele sente que tudo vai bem, que tudo fica mais tranquilo, tudo fica melhor. E agora a família está completa. O ambiente agora já é diferente, já tem um filho, já tem mais alegria dentro de casa. Ela tem agora uma herança. O filho é herança. O filho é herança dos pais. Mas o texto que nós lemos diz que ela era viúva. Então, automaticamente o seu marido faleceu, morreu. E ela ficou só com seu filho. E você sabe, quando o esposo morre, a mãe do filho, a esposa, a viúva, no caso, ela deposita no filho aquilo que ela depositava no marido. Vocês lembram a história lá da viúva, onde queriam levar o seu filho para pagar dívida, lá no Velho Testamento? E Deus opera, Deus faz um milagre na vida daquela viúva. Mas o filho, geralmente, quando o esposo morre, ele é o provedor. Quando o pai morre, ele é o provedor da casa. A partir daí, tudo que ela depositava no marido, no esposo, ela agora vai depositar, ela transfere para quem? Para o filho. Todos os seus sonhos, todos os seus projetos. Agora o filho que é o seu companheiro, o filho que é a sua companhia, para bater papo à noite, para conversar, para trocar ideias, para falar do futuro. Mas o texto diz algo que acontece na vida daquele menino. Algo que a morte vem e ceifa também a vida dele. E como ele era filho único, ela não tem ninguém mais para esperar, ela não tem ninguém mais para transferir aquilo que ela tinha transferido para o filho. E ao sepultar o garoto, ela sepulta junto as suas esperanças, ela sepulta junto o seu companheiro, o seu amigo. Ela sepulta os seus sonhos. Quando ela vai sepultar seu menino, seu filho. Mas o que o Senhor Jesus viu naquela mulher? Ele viu tudo aquilo que eu acabei de dizer até agora. E eu disse pouco. Eu não disse nada. Jesus viu tudo aquilo, todo o sentimento profundo que aquela mulher carregava dentro do seu coração. E a Bíblia fala: e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela. Aleluias. Jesus, ele não vê, volta a te dizer, como eu e você vê, como nós vemos. Ele não olha como nós olhamos. O olhar de Jesus é um olhar penetrante. A Bíblia fala que Deus é aquele que esquadrinha o nosso coração, que esquadrinha os entendimentos. Às vezes nós choramos
diante de Deus, e às vezes não temos palavras para revelar a Deus, mas a Bíblia nos revela que o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Quando já não há mais razão, jeito, não há mais solução, e quando você não se encontra mais força para falar com Deus, para orar, para expressar aquilo que você precisa, expressar os seus sentimentos, o Espírito Santo intercede ao Pai em seu favor, em nosso favor. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela. O olhar do Senhor, meus amados, é diferente do nosso. Não tem jeito. Quando Ele olha para aquela mulher, o versículo 13 diz: e vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Ele vai fazer algo extraordinário na vida daquela mulher. Ele vai fazer algo sobrenatural na vida daquela viúva. Ela pediu? Não, ela não pediu. Ela gritou? Não, ela não gritou. Ela implorou? Não, ela não implorou. Simplesmente porque ele teve uma íntima compaixão por ela. Ele teve um olhar de compaixão pela vida daquela mulher. A Bíblia narra uma história, outra história de compaixão de Jesus. Nós sabemos que a Bíblia narra vários milagres do Senhor. A passagem do cego de Jericó fala que ele grita ao Senhor. E ele fala: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas a Bíblia narra alguns fatos alguns milagres que as pessoas não pediram, que as pessoas não imploraram a Ele. Lá no monte, quando Jesus estava ensinando, e ele vê a multidão, já terminando o seu sermão, ele vê aquela multidão com fome, cansada, e um dos discípulos chega a ele e fala: Senhor, despede essa multidão, porque já é tarde. Mas o texto lá diz que ele olha e ele fala assim: eu tenho compaixão dessa multidão. A multidão pediu alimento? A multidão pediu pão? Não. Mas Jesus, Ele moveu de compaixão para aquelas vidas. Já estou quase encerrando. Deus é assim. Com a viúva, meu amado irmão e minha amada irmã, não foi diferente. Ele viu aquela mulher e o seu coração, o seu olhar não suportou. E a compaixão de Jesus foi de encontro a ela, e ele disse: não chora. E o texto diz: e chegando-se, tocou no esquife, versículo a seguir, e os que levavam aquele menino, e ele disse, os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Olha, eu quero dizer para você nessa noite, a caminhada daquele enterro, daquele onde ia ser sepultado, até naquele presente momento, era uma caminhada de tristeza, de choro, de amargura, uma caminhada sem esperança. O pensamento daquela mulher era voltar para sua casa, abrir a porta, entrar para dentro da sua casa, e já não ter mais o seu marido, já não ter mais o seu filho. E com certeza ela estava desesperada, pensando em chegar em casa, topar a casa vazia, e uma tristeza grande inundava o coração daquela mulher. Mas Jesus, Ele chega, Ele ressuscita o teu filho, e aquela mulher volta com certeza para a cidade, pulando, saltando de alegria, porque Jesus fez ali, operou ali um grande milagre, uma grande maravilha. E a cova, quando vai sepultar alguém, a cova já está preparada. A cova ficou vazia. Os coveiros tiveram que parar e ir embora, porque não tinha mais menino para sepultar.
Eu queria dizer para você essa noite que está aqui e você que está nos ouvindo na sua casa. Jesus, nessa noite, Ele vai operar na sua vida com um grande milagre. Só você crer. Viva o sobrenatural de Deus na sua vida. Viva com fé, viva com esperança. Ponha, sabe, o seu coração na palavra de Deus. Jesus, nessa noite, Ele vai ressuscitar os seus sonhos, Ele vai ressuscitar os seus projetos, Ele vai ressuscitar tudo aquilo que as pessoas às vezes queriam levar para o cemitério. Aquele menino estava sendo levado para o cemitério, e as pessoas estiveram de voltar no meio do caminho. Aqueles que estão tentando destruir sua vida, o inimigo, sabe, estão tentando destruir a sua caminhada, os seus projetos. Jesus hoje para com tudo isso e te levanta a sua família, levanta a sua vida, sabe, vai expulsar todo mal, todo espírito que às vezes tem atormentado a sua família, atormentado a sua vida, tirado a paz que Deus te deu. A Bíblia fala, que o Senhor Jesus, a paz que Ele dá é diferente da paz do mundo. Toma posse dessa noite, toma posse dessa bênção, toma posse de Cristo na sua vida, porque Ele não mudou. A Bíblia diz lá em Hebreus 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus vai mudar a sua vida. Fique de pé, que eu quero fazer uma oração. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus. Oh, Pai querido e maravilhoso, eu quero te agradecer, Senhor, porque a Tua palavra falou no mais profundo de nossas vidas, da minha vida, e eu tenho certeza que falou na vida dessa igreja que está aqui. Senhor, a Tua palavra nos dá uma confiança e uma certeza tão grande, que quando nós chegamos no fim do túnel, nós chegamos no limite, não tem jeito mais, a Tua palavra nos dá a certeza que é aí que o Senhor entra, aí que o Senhor começa a operar. Entra na vida, Senhor, dessa mulher, desse homem, desse rapaz, desse garoto. Entra na vida desse irmão, dessa irmã. Deus entra com poder e com graça. E olha para ele, Senhor, como o Senhor olhou para a vida daquela viúva. Olha, Deus, às vezes nós não temos nem mais força. Às vezes essa pessoa, ela não tem mais força para orar, para clamar a Ti, Jesus. Mas é aí que o Senhor entra. É aí que o Senhor mostra que o Senhor é um Deus de compaixão, o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus que zela pela vida daqueles que crêem no Teu nome, que acreditam no Senhor. E a Tua palavra diz que as Tuas misericórdias não têm fim e são renovadas todas as manhãs. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida e que essa palavra realmente traga mudança em nome de Jesus. Pastor.